raciocínios pretensiosos e todo o poder altivo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, como o julgar é próprio do sábio, aos dois tipos de julgamento correspondem duas sabedorias diferentes. Pode-se julgar por inclinação, como quem possui um hábitos virtuoso julga com retidão o que deve ser feito na linha deste hábitos, estando já inclinado neste sentido. Eis porque se ensina no livro 10º da Ética que o homem virtuoso é a medida e regra dos atos humanos. Mas existe outra maneira de julgar, a saber, por conhecimento, como o instruído em ciência moral pode julgar os atos de uma virtude, ainda que não a possua. A primeira maneira de julgar quanto às coisas divinas é própria da sabedoria, dom do Espírito Santo, de acordo com a primeira carta aos Coríntios. O homem espiritual julga tudo. E também Dionísio. Hieroteu adquiriu a sabedoria não apenas estudando, mas experimentando o divino. A outra maneira de julgar pertence a esta doutrina, que é conseguida pelo estudo, ainda que seus princípios lhe venham da revelação. Bem, então se a teologia da doutrina sagrada é sabedoria, e essa palavra sabedoria aqui, não sei se vocês notaram, mas é empregada em diversos níveis. Existe aqui a sabedoria, que é a frônesis de Aristóteles, e que em latim muitas vezes se traduziu por prudência, e que pertence à ética. E qual que é o papel dessa sabedoria? Frônesis. O papel dessa sabedoria é tendo presente os grandes princípios da razão prática, conhecimento do último fim, etc., os princípios da lei moral. Tendo, então, esse conhecimento, faz, o papel dela é fazer uma mediação desses conhecimentos, que são gerais, universais, né? Uma mediação para aplicá-los aqui e agora numa circunstância, né? Numa situação concreta. Escolher os meios adequados para aplicar esses princípios universais. Então, a prudência é uma virtude, e Tomás chega a chamá-la de rainha das virtudes, que ela tem justamente esse papel. Conhece os princípios, mas discerne para aplicá-los numa situação concreta. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma lei moral, não é, que decorre dos primeiros princípios morais. Uma lei moral diz que a gente deve restituir o objeto emprestado, não é? Tá certo? Agora, na situação concreta aqui, eu peguei um revólver emprestado de um senhor, e esse senhor agora está bêbado. Então eu devo devolver o revólver a ele? Não, porque a lei moral que manda restituir o objeto emprestado, ela está subordinada a princípios superiores. O princípio, por exemplo, de preservar a vida. E essa arma, embora seja na mão dele, nessa situação concreta, poderia violar o princípio de preservar a vida. Certo? Então, a prudência é que faz isso. Ela discerne, ela procura aplicar os princípios em determinadas situações e empregar os meios adequados para empregar esses princípios. Essa é a sabedoria prática, ou prudência,
frônesis. Certo? Tem como ensinar a frônesis, a sabedoria prática? Assim, ensinar propriamente não, porque, segundo Aristóteles, ela se aprende, você ensina os princípios, mas fazer essa mediação não, isso se aprende fazendo. E por isso, há pessoas que têm noções muito apuradas dos grandes princípios, mas não têm prudência nenhuma, não sabem aplicar nas situações concretas. É o vício, né? A virtude. Sim, a virtude é esse hábito do bem, de saber aplicar bem, não é? os princípios da moralidade. Aristóteles diz na Ética que a gente pode oferecer exemplos de virtudes, exemplos. E o exemplo que ele oferece lá é Péricles. Tá certo? Péricles. O século de Péricles na Grécia é considerado o século de ouro. Então, esse é um sentido de sabedoria. Agora, existe um outro sentido de sabedoria, que é a sabedoria, a sapiência, que é metafísica. É quando o metafísico conhece a causa primeira de todas as coisas, a causa das causas. Então, ele é sábio. Ele é sábio, né, assim, em termos humanos, em termos das ciências alcançáveis pela razão humana, ele é sábio absolutamente falando, porque não existe causa superior. E ele conhece a causa primeira. Vamos dizer assim, o arquiteto, ele é sábio em relação ao pedreiro, porque ele conhece, não é? Ele conhece as causas que o pedreiro não conhece. O pedreiro conhece as causas mais elementares ali, como é que o tijolo, como é que arruma, etc. Agora, o arquiteto, ele sabe onde está conduzindo a obra como um todo, né? Mas o arquiteto, ele é sábio nessa matéria só. Agora, quem alcança a causa primeira de tudo é sábio absolutamente falando. Então, em termos das ciências alcançáveis pela razão humana, o metafísico é o sábio, absolutamente falando. Essa é a sapiência. A gente poderia até traduzir em português por sapiência, para distinguir da sabedoria que está ligada à prática. Agora, acima ainda disso, existe uma sabedoria que não se apoia na razão humana, mas se apoia na revelação de Deus. E essa é a sabedoria teológica. Então, a sabedoria teológica é a sabedoria absolutamente absoluta. Tá certo? Porque aqui a causa primeira e também a causa última, primeira no sentido especulativo, última no sentido prático, a causa primeira e a causa última, ela é conhecida com o conhecimento que Deus tem de si, né, que essa causa mesmo tem de si, e não com o conhecimento que parte das criaturas do mundo natural, né? Certo? Quer dizer que está o mais próximo possível da causa primeira, assim, por exemplo, o conhecimento como a Santíssima Trindade vem diretamente da causa primeira? Vem diretamente da causa primeira. Então, se eu conheço a Trindade, né, pela fé, pela teologia, eu estou tendo um conhecimento da causa primeira que o metafísico não tem. Porque o metafísico conhece a causa primeira, mas a causa primeira enquanto princípio do mundo. Agora, quando eu conheço a Trindade, eu conheço a causa primeira em si mesma. Certo? Então, alguma questão? Não, é só se faz
ou é uma coisa que eu estou pensando, alguma crítica em se denominar teologia um estudo, por exemplo, da revelação islâmica, porque ele não se revela. Deus não se revela. Não há um conhecimento teológico descrito em nada. Há uma razão natural. O Deus, ou a revelação do Islã, no máximo aquilo que a própria razão natural, metafísica, no máximo seria metafísica, mas se adere a chamar de teológico, não, mas mesmo no âmbito de quem fala, se considera teologia? Não, para eles que acreditam que aquilo que está lá no Corão é revelação de Deus, para eles é teologia, parte de princípios assim, revelados por Deus. Agora, para quem não aceita aquela revelação, não aceita que aquilo seja revelação, aí não é teologia. Mas ele não mostrou nada além daquilo que a razão natural é capaz. O que está dizendo é que o islamismo não trouxe nenhuma revelação nova de Deus. Ele fala do paraíso, isso aí a razão não pode falar. Mas isso ele pegou do judaísmo e do cristianismo, assim, já era conhecido, não trouxe nada de novo. Não, o cristianismo ele trouxe, por exemplo, a Trindade, é uma novidade. Isso é assim, isso nós temos que distinguir aqui. Do ponto de vista de quem tem fé no Islã e quem não tem fé. Quem tem fé acredita que aquilo é revelação, então se faz teologia. Agora, quem não tem fé no Islã, que aquilo seja uma revelação, aí não faz teologia. Tem essa parte. Sim. Tá certo. Agora, aqui tem uma nota aqui que talvez seja interessante ler, né? Aqui, ó. Na resposta, não é, sobre esse artigo, percorre-se a hierarquia das sabedorias, desde a arte, o arquiteto, passando pela filosofia moral, que é a prudência, até a mais alta das sabedorias humanas, que é a metafísica. A teologia está no cume da pirâmide das sabedorias, mas em ruptura com elas, pois vem de cima. Todas essas sabedorias aqui vêm de baixo. Agora, a teologia vem de cima. A metafísica já conhece Deus como causa das coisas. Mas isso a partir das coisas, das criaturas. Agora, a doutrina sagrada da teologia trata de Deus em si mesmo. Propriissime, do modo mais apropriado, né? Trata de Deus em si mesmo, ou seja, daquilo que é conhecido só por Deus mesmo, e a isso nós temos acesso pela revelação, pela fé na revelação. Então aqui, se a teologia é sabedoria, então aqui o autor joga com vários sentidos de sabedoria, não é? E conclui, não é, de forma inteligente, dizendo que é sabedoria, né, no sentido prático e também no sentido teorético. Né? Mas é uma sabedoria que está acima, coroando todas as sabedorias e em ruptura com elas, porque ela vem de cima, enquanto todas as outras vêm de baixo. Ou seja, o teólogo ele seria mais sábio do que o metafísico, assim. Né? Tudo bem, agora tem que fazer uma pausa de 5 minutos, né? Ok.